Moto amigo, sabe que o que os melhores pilotos de moto têm? Os melhores do mundo, todos eles fizeram treino muito em areia, em terra, em off-road. É isso que eu vou fazer hoje. Eu quero virar um bom piloto, porque eu ainda não sou, então eu vou treinar. Eu vou pegar a cavala branca, botei aqui na carreta, estou arrastando ela com o tanque. Estamos indo lá para Minas Gerais, para uma fazenda chamada Fazenda Sossego, para treinar. Vamos fazer aí 2 dias de treinos intensos com a cavala em todo tipo de terreno. Eu vou mostrar tudo para vocês. Bora rodar! Muito bem, vamos dar o serviço para os senhores. Diz aqui que são 4 horas e 32 minutos de viagem, se eu não parar nenhuma vez, 327 quilômetros. Essa Fazenda Sossego é lá no final da... Final não, né? Lá para frente, na 040. O tempo, depois de vários dias chovendo muito aqui pelo Rio de Janeiro e chovendo por lá também, parece que vai dar uma firmada, vai dar uma melhorada. Cara, eu sou muito sortudo, cara, justamente no final de semana do treino, né? Mas mesmo assim é esperada muita lama, porque choveu muito esses dias, o que torna a brincadeira ainda mais divertida. Chegamos aqui na Fazenda Sossego, é bonito, olha só. Esses pinheiros todos aí fazendo um corredor. Centro de treinamento off-road de Minas Gerais. O bagulho é estruturado, moto amigo. Bom, vou aproveitar que não tem ninguém aqui, já vou desembarcando a cavala, tá? São 2 dias de treinamento, começando com uma aula teórica com o instrutor Herbert da nação Big Trail, passando pelo posicionamento correto em diferentes situações. É apenas 1 horinha de teoria e mais de 10 horas de treino prático e intenso. Muito bem, tudo pronto, equipado e vamos lá botar em prática tudo aí que o professor ensinou. O treino acontece na Fazenda Sossego, que tem toda a estrutura necessária. O primeiro exercício é para encontrar e manter o ponto de equilíbrio da moto. Consiste em rodar a moto mantendo-a equilibrada com apenas uma das mãos, até conseguir equilibrar a moto toda na ponta de um dedo. Isso é mais importante do que parece. Depois, o treino é para levantar a moto. Você engata a primeira, para a moto não se mover, abre o descanso, encosta a bunda na quina do banco e vai empurrando com passos curtos e braços esticados. A força fica nas pernas. Esse é um conjunto de exercícios para dar maior controle sobre a moto. Fica em pé na moto e trava a moto com os joelhos. Anda com uma mão levantada, de pé. Daí você anda apoiando um dos joelhos. Depois de algum tempo você vai andar apoiando os 2 joelhos. Isso te ajuda a ter maior controle sobre sua moto. E aí vamos à prática. Andando de pé com uma das mãos. Andando de pé apoiando com os joelhos. E aí você consegue realizar esse próximo exercício, que é como você faz para descer e subir da moto ainda em movimento. Isso é útil em algumas situações do off-road. Vamos a mais um exercício fundamental, praticar curvas em pêndulo. No off-road, seu corpo é projetado para fora da curva. De pé, você projeta seu corpo para fora e apoia seu joelho de fora da curva no tanque. Nessa hora, muita gente comprou um terreninho, inclusive eu. O treino agora é de frenagem. Vim em pé a 40 por hora e consegui passar os cones, e quando passar os cones aqui, consegui parar a moto o mais rapidamente possível. Você freia primeiro o freio de trás e logo em seguida o da frente. Então, meus amigos, esta é a brincadeira. Você faz o circuito
o tempo inteiro aqui, ó, em pé. E você vai fazendo aquele pêndulo que a gente aprendeu. Corpo para fora da curva. E desceu para a esquerda, fazendo o pêndulo. Pra cá. Sempre somente 2 dedinhos, tá, gente? 2 dedinhos no freio. Para não correr o risco de você alicatar, que eles falam, alicatar o freio. Segura o tanque da moto com os joelhos, aperta igual um cavalo. Corpo para trás, que tem descido. Aqui no caso, como eu estou de primeira, a própria marcha já faz todo o freio motor que eu preciso. Tem um feliz latifundiário ali, comprou um terreno na verdade, ele subiu certo, mas na hora de fazer a curvinha, comprou um terreno lá. Agora vamos nós. Agora aqui o treino é parada em desnível. Vai subir na tora. Parou. Pulou pra fora, ó. É alto o desnível, tá? Olha o tanto. Olha o tanto que ele tá, ó. Agora vamos colocar todos os exercícios do dia em prática. Bora dar um rolê por algumas trilhas da região. Na subida, você fica de pé e joga o seu corpo para frente. Enquanto na descida, você joga seu corpo para trás. Olha aí o pêndulo acontecendo para a direita. E agora o pêndulo para a esquerda. Repare como o moto amigo da frente está fazendo pêndulo e swingando com a sua moto. Essa região é toda muito bonita e espetacular. Ali, um amigo já caiu, tomou uma tomba, torceu um pouco o punho, mas está subindo na moto e vai partir. Animal, hein? Quem gostou, levanta a mão! Uhul! Bom dia, moto amigos, vamos iniciar mais uma manhã inteira de treinamentos. O pessoal já foi, eu vou atrás. Muito bem, moto amigo, agora o treino é o seguinte: se você está subindo com a sua moto numa ladeira e ela morre, como é que você para ela para ela não descer? O homem vai explicar isso aqui agora. A moto morreu. Aqui, pessoal, e segurando o freio da frente é apertando a embreagem. Você vê que a moto vai descendo, ela você fica de um lado pro outro. Ação aí. Não é para apertar a embreagem. Soltou a embreagem, ó. Soltou a embreagem e parou. Tá? Porque a roda de trás é que segura na descida quando você está de traseira. Como é que eu vou fazer se eu tivesse que passar pro outro lado? Ó, o equilíbrio é aquilo que vocês aprenderam. Tô sozinho no meio do mato. Pronto, passei pro lado de cá, se for preciso. E agora para eu sair eu tenho que dar aquela calçada. Primeiro dar uma acelerada, que eu já vou ver que calçou. E aí calçou, já vou soltando, entendeu? Ó, vou soltando devagar agora. Devagar, não é rápido. Olha como é que vai funcionar. A gente vai com as motos nessa subidona até a metade do caminho. Vamos deixar a moto morrer ali. Para a moto não descer, solta a embreagem imediatamente para que o freio da próprio motor da embreagem segure a roda de trás, que aí vai travar a moto para a descida. Vamos ver isso na prática? Ele ali na Royal Enfield, ele está com a embreagem solta, ou seja, o freio de trás, a roda de trás está travada. Como a descida está para lá, a roda está dando a tração necessária, a aderência. Mas se apertar a embreagem, a moto desce na hora.
Aí o que ele vai fazer para sair com a moto dessa situação? A moto está engrenada, agora ele está segurando no freio de trás e ele vai começar a debrear e sair quando ele sentir que a moto está começando a empurrar, ou seja, tirar a moto lá daquela posição. Aí ele vai dando por osso, aí solta o freio de trás e vai embora. Aí fica em pé e vai embora, ó. Olha aqui, ó, vou apertar a embreagem, moto amigo, só pra vocês verem, ó. Vai descer, ó, vai descer com tudo. E se eu apertar só o freio da frente, tô com o freio da frente, ela desce. Soltou a embreagem, ela para. Aí o que você vai fazer para arrancar nessa Vou situação? pegar no freio de trás. Freio, aperta a embreagem, liga a motor, dá a mão, vai acelerando, soltando a embreagem. Sentiu a caixa começando a te empurrar, você libera o freio de trás e vai embora. Só isso. Moto leve. Libera o freio, né? Boa! Boa! O exercício aqui agora é manobrar a moto, por exemplo, numa situação que você foi subir uma ladeira e não conseguiu chegar no final. Então ela vai usando a embreagem como freio. A moto bem inclinada, ela apoiando com o corpo. E vai bem suave na embreagem para descer e manter o controle da descida. Olha, só 2 dedinhos. Olha aqui. Você vai batendo, batente a batente, ponta a ponta, vai cavando aqui, ó. A moto vai deslizando. Olha que legal, cara. Até ela ficar de frente. Então você imagina a situação que não dá para ela subir na moto. Ela vai subir assim, ó. Devagarzinho. Não, só soltou suave não de uma vez só. Ligar? Não, você vai ligar lá embaixo. Tá. Só soltar a embreagem. Vai, 1, 2, vai soltando. Pode deixar, não precisa segurar não. Olha lá. Olha lá, olha lá. Viu o que ela falou? Pode deixar, não precisa segurar não. Não, porque tira o prumo. Agora, pessoal, a gente chegou aqui na parte do treino final, que é a areia e a brita. Você devia filmar minha cara de pânico toda vez que ele dá um exercício novo. Como é que foi? O cara deu triplo salto carpado. Entrou na caixa de brita, perdeu o rumo aqui, fez o triplo X aqui, ele passou na areia, passou na pedra bruta e foi parar lá. Lá embaixo? Né? É, mas é raro. Mas acontece com frequência. Com frequência. Você vai entrar aqui, quando já tiver no que a gente deseja, em segunda marcha, no começo vai ser primeira, mas vocês vão estar passando em segunda marcha, a quase 40 por hora, vai balançar? Vai, mas não tira a mão, porque se você tirar a mão, o que acontece? A brita ela vai se movendo, aí você vai passando, a roda vai fazer um traçado. Às vezes a roda vira um pouco, aí o cara se assusta, tira a mão. Ela vai afundar, vai fazer isso daqui de vez, você vai voar, vai cair. O professor Herbert vai demonstrar pra gente, ó. Primeiro, para treinar, o que você faz? Você vai assim, ó, barateando, que eles falam, pisando na barata. Vai aprendendo a controlar a moto com os pés mesmo. Agora de pé, ó. Não pode parar de acelerar. A moto vai balançando, olha como é que ela balança, ó. Agora de areia, ó. Primeiro sapateando. Ele sentado, ó. Como é que balança, ó. Ó, como é que sai de lado? Olha aí, moto atolou para ele mostrar. Ele atolou propositalmente, cavou um buraco aqui para mostrar como é que tira a moto atolada. Isso é muito comum, por exemplo, no jalapão, tá? O negócio é a prática do desapego. Sem sacanagem, desapego, a moto não vai sair daqui. Pode empurrar ela mesmo. Tá. Deitou e depois basicamente... Eu acho que ele empurrou a tua moto com mais vontade, Herbert. Nossa, eu senti... com a moto Leão. Com a moto Leão eu ainda piso. Eu senti um prazer assim diferente agora. Você tampa o buraco. Tapa o buraco. Vamos levantar a moto. Obrigado, encaixou aí o banco de novo. Aí viu que a moto já saiu daquela situação. Ela já consegue sair. Sensacional, entendeu, gente? Derruba a moto, tapa o buraco, levanta a moto. Vai sair devagarzinho, viu? Sai devagar para não cavar. Já chegou no lugar mais compactado, ele vai subir na moto, aceleração baixa, constante. Aceleração baixa e constante. Ganhou velocidade, já fica em pé e vai embora. Bacana, hein? Muito legal, hein? Quando nós vimos muito em veículos 4x4, a pessoa atolou, o que ele faz?
liga a tração 4x4, vai ligar a tração dianteira reduzida. E ela vai naturalmente sair do buraco. Só que a moto. Aí agora nós temos a tração 4 para um burrinho. Uma pessoa acelerando, um burrinho acelerando e o outro burrinho ajudando a tirar a moto. Entenderam, moto amigo? Ele vai fazer uma 2x2 aqui. Enquanto ele acelera com o motor a roda de trás, o camarada vai fazer a roda da frente rodar junto. Vai funcionar aqui, ou o seu colega o burrinho, girando a roda para ela sair do lugar, ó. Olha que legal, moto amigo. Palmas para eles. Palmas para eles. Pela primeira vez. Acelera! Ê, terreninho bom! Boa! Tudo na mais perfeita ordem? Mais ou menos, né? Você vai conseguir. Ela foi sentada. Olha, conseguiu, gente. Deu a mecânica, já entra descacetado, acelera, balança, segura, peão! Pretendo voltar, porque eles são muito bons no que eles propõem e realmente eles têm uma paciência com a gente de jovem. Foi a melhor experiência da minha vida. Lidar com poder e medo o tempo inteiro. Paulatinamente vão te levando a ganhar cada vez mais confiança. Sim, sensacional. O aprendizado aqui, a pista aqui, muito boa, os passeios sensacionais, vale muito a pena. Sair daqui plenamente capaz para enfrentar todos os off-roads aí no país é uma coisa muito gratificante. Eu sou muito feliz, muito grato a isso aí. Top demais o treinamento aqui na Ação Big Trail. A gente viu de tudo, hein, cara? Nossa, 2 dias intensos. E agora é o seguinte: pegar a cavala, botar na carreta e retornar para casa, que eu quero ver o brinquedo novo que chegou lá. Mas depois eu conto pra vocês.